Estamos de volta com o Acerto de Contas, hoje com a opinião de António Nogueira Leite e também António Rebelo de Sousa. Boa noite, agradeço aos dois. Muito boa noite, a é um prazer. Presença. Temos dois temas na nossa agenda, vamos começar por falar do Egito e também da crise que afeta um pouco os países do norte da África. António Nogueira Leite, pode ser também uma oportunidade para Portugal, de certo modo, nomeadamente se olharmos para a questão do transporte de petróleo e do acesso ao canal Suez e daquilo que é um ativo estratégico que nós temos, que é um porto de águas profundas. Bem, esse é um ângulo possível, mas parece-me que é um ângulo estreito, dado o problema mais geral que isto coloca. Nós não nos podemos esquecer que temos não só muitas exportações, sobretudo na área da engenharia e dos serviços, para o Magreb e para o Norte de África, de uma forma mais geral. Para alguns países árabes começam a ser afetados, como a Jordânia, a própria Síria. Não nos podemos esquecer que temos grandes empresas portuguesas com investimentos muito significativos nessa região. A Cécil na Tunísia, no Líbano. O Líbano ainda está sob uma relativa calma, mas à volta a Síria tem, protestos agendados para sexta-feira. Temos também a Simpor, que tem importantes interesses no Egito. Exportamos muito para o Magreb e, portanto, quer uma tese que eu ouvi hoje já, que é Portugal se houver uma dificuldade prolongada nesta região, pode captar mais investimento direto estrangeiro. Quer sim, isto parece, desculpa a expressão, aquilo que os ingleses chamam um bocadinho far-fetched, face à grande instabilidade que isso significa. E o que isto significa também, porque isto provavelmente não acaba com a marcação de eleições, não acaba apenas aí, isto é um processo que pode ser muito complexo. Nós temos a experiência de há 30 anos do Irão, não é? Que começou com um movimento pró-democrático, está bem que em condições diferentes, e acabou com alguns dos líderes do período democrático enforcados. Portanto, não estou a dizer, espero sinceramente que não seja o que aconteça aqui, mas é uma situação a seguir com muita atenção. Agora, há aqui também um fenómeno que teve importância em todo este processo, que nós não devemos esquecer, porque vai ter impacto sobre nós também, que tem a ver com a pressão muito grande que a procura global faz sobre a oferta global de alimentos. E a consequência que isso teve, nomeadamente na subida muito significativa dos preços dos alimentos, que afetam partes importantes da população destes países e que começam a afetar e vão afetar certamente mais países muito deficitários na produção alimentar, como é o caso português. Portanto, há aqui vários temas. Eu preferia ter uma situação estabilizada a ter a hipótese da grande oportunidade de Sines, que demorará muito tempo a manifestar-se, e Sines já tem um caminho muito para além do petróleo. Não é? E não nos podemos esquecer de um outro problema, é que se isto chega à Argélia, uma parte muito significativa do gás natural para a Península Ibérica é de origem argelina. Portanto, eu acho que tudo somado, temos que estar muito mais preocupados do que esperançosos de alguns upsides que possamos ter aqui ou ali. António Rebelo de Sousa, o que lhe parece que esta situação como é que lhe parece que está a evoluir e que consequências é que pode ter? Bem, eu penso que é indiscutível que se houver uma crise que afete a passagem de petróleo no Suez, isso poderá contribuir, de facto, para o aumento do preço do petróleo. E isso é negativo em termos globais, mas para além disso reconheço que há também o problema do gás natural. É verdade que nós e os espanhóis, como realmente temos o terminal de Sines, e os espanhóis também têm a possibilidade têm terminais que lhes permitem aos espanhóis ter acesso ao gás natural sem ser realmente diretamente de pipeline ou através realmente, ou o gás natural argelino, digamos que Portugal e a Espanha estão menos dependentes do que a França ou a Itália, desse ponto de vista, porque não têm realmente essa possibilidade neste momento, a França e a Itália. Mas isso realmente é uma vantagem, mas daí podemos dizer que vamos ter a possibilidade de explorar grandes hipóteses de negócio no futuro por causa disso, há uma grande distância. Agora, se me permitem uma nota de otimismo, eu acho que há realmente o perigo de haver uma evolução muito negativa no Egito, como aconteceu no Irão, e como
Poderá vir a acontecer também noutros países do Norte de África, mas, apesar de tudo, a situação é um bocado diferente. A situação, quando houve realmente, quando nós tivemos a rebelião no tempo de Khomeini, era uma situação em que havia, de facto, a Guerra Fria. E havia uma das partes, que era a União Soviética, que preferia o fundamentalismo à manutenção do regime do Shah. Hoje em dia, as grandes potências, a Rússia, a China, digamos que todas as grandes potências, a Europa, obviamente, e os Estados Unidos, não estão interessados em que haja uma evolução nesse sentido. Mas sobretudo pela questão do problema energético? Por causa do problema energético, porque não querem que haja uma situação de instabilidade naquela zona, todos eles, todas as grandes potências, e isso de alguma forma ajuda um pouco. Depois, enfim, há aqui um outro aspecto muito importante também a considerar, que é o seguinte: no Egito nós temos realmente três grandes grupos, um grupo que é realmente pró-ocidental, temos depois, em termos populacionais, realmente em termos de áreas de influência, temos um grupo que é realmente mais nacional, socializante, de influência, digamos, designo nasserista, não é? Do tempo Nasser, e outro grupo que é fundamentalista. Os Muslim Brothers são realmente assim um género de eurocomunistas, isto é, eles defendem realmente a tomada de poder por via reformista, por via eleitoral, mas uma vez do poder são contra a alternância democrática e, portanto, não querem sair de lá e não aceitarão que a Sharia seja posta em causa. Mas é preciso que eles sejam bem-sucedidos nessa estratégia, não é realmente? Por outro lado, Marrocos, apesar de tudo, ainda há uma certa estabilidade em Marrocos. Na Argélia foram agora implementadas algumas reformas que talvez venham a tempo de impedir uma situação de grande instabilidade. A Líbia dificilmente poderá ser desestabilizada. Enfim, portanto, dificilmente poderá ser desestabilizada. A Líbia dificilmente. O regime controla melhor a situação. O regime é um regime muito autoritário e profundamente fundamentalista, não é? De maneira que, digamos, que é muito difícil que venha a haver uma tomada de poder. Nunca sabe se isso poderá vir a acontecer ou não, mas é muito difícil que haja uma tomada de poder pelas correntes fundamentalistas. De maneira que eu acho que podemos ainda alimentar algum otimismo quando nós falamos da situação do Norte de África em geral. Mas não deixa de ser preocupante e temos que estar preocupados. Por outro lado, o Ocidente está mais preparado do que estava antes para enfrentar essas situações. E hoje em dia nós temos, eu sou um bocado suspeito, porque sou claramente para o Partido Democrático Americano, mas temos realmente um governo que é diferente daquilo que aconteceu no passado e que procura antecipar-se em relação a situações de crise. Isso poderá ter também facilitado ou terá levado ao telefonema que supostamente ontem Barack Obama fez a Hosni Mubarak para que fizesse a declaração que fez? Pois, eu penso que terá tido alguma influência e penso que a posição dos americanos hoje em dia é de que o Mubarak se deveria afastar do poder logo que houvesse eleições. E, portanto, agora o grande problema é que os setores mais radicais querem que ele se afaste já e de qualquer maneira. E isso, de facto, não faz sentido. Isso poderá gerar uma situação de grande instabilidade, uma vez que tem que haver uma situação provisória, que é a situação em que tem que haver alguma governabilidade que medeia entre a situação atual realmente e a altura em que se realizar as eleições. E se não houver autoridade durante esse período, há o perigo de se gerar uma situação caótica, como disse. António Nogueira Leite, há um conjunto aqui de 10, 11 países que de facto apresentam algumas características. A população é muito jovem, tem fracas condições de rendimento, são países com alguns recursos e são países, sobretudo, muitos deles que falam língua inglesa e que têm acesso à internet e têm acesso ao que se passa em todo o resto do mundo. Querem ascender a esse patamar. Há aqui, ao mesmo tempo, uma diferença destes países a quererem entrar naquilo que podemos designar por padrões de sociedade capitalista. Há vários aspectos, quer dizer, há claramente uma difusão da informação muito mais ampla, mas eu julgo que a grande ambição, enfim, já não é um movimento panarabista como houve em décadas passadas. Nós não temos, e sobretudo em Portugal, infelizmente, uma outra pessoa pode ter, um ou outro serviço, nós não temos muita informação de terreno sobre o que é que se está a passar. E existem várias teses a correr sobre o que é que pode estar a passar. As pessoas tentam se informar, porque há muitas entidades portuguesas que têm interesses empresas, nomeadamente, têm interesses, enfim, eu sou de uma empresa que fatura 100 milhões no Magreb, que é a FASEC, e portanto nós já não estamos a falar
de uma situação que seja irrelevante para nós. Mas há aqui vários elementos, porque há várias forças, que há, por um lado, forças genuinamente democráticas, há muitas forças que fazem parte do movimento de dessecularização da sociedade destes países, onde querem, de facto, que haja um regime que aplique a Sharia, um regime que seja um regime, de facto, islâmico, e existem, enfim, várias vertentes. E portanto, eu não diria que haja aqui uma ambição de ser iguais à Europa, longe disso. E existem, de facto, várias forças, como dizia o professor Rebelo de Sousa, várias forças, algumas até conflituantes, e nós temos que monitorar muito bem para ver o que é que vai acontecer em termos de resultado destas diferentes ambições que existem. Um aspecto importante aqui também é que, e vale a pena ter isso em consideração, é que a Europa demorou muito tempo, fez vários esforços, mas o centro-norte da Europa está muito afastado do Mediterrâneo. Os países do Sul, a França, a Espanha, Portugal, a própria Itália, tentaram sempre virar a Europa para o Maghreb, no sentido de que, a partir de investimento europeu no Maghreb, que tornasse mais ricas essas regiões, poder-se não só estancar a imigração, como, por outro lado, criar os mínimos de bem-estar e de distribuição da riqueza gerada, que, de alguma forma, não permitisse esse cadinho de difusão islamita que, neste momento, nós temos, porque boa parte da difusão de um certo radicalismo islâmico, ao contrário do que aconteceu na década de 30 e 40 e no após-guerra, em que eram os marxistas que aproveitavam essas dificuldades para fazer vingar a sua ideologia, têm sido os islamitas que têm aproveitado as dificuldades económicas e a pressão demográfica de uma grande juventude muito empobrecida, e necessariamente pela idade e pela informação que tem com outras aspirações, e que tem usado isso como forma de criação de pressão e de disseminação de ideologias que de alguma forma vão contra aquilo que a Europa gostaria que fosse a evolução dessas regiões. E, portanto, se me permite, só aqui uma pequena interrupção, já em 1994 se falava na necessidade de estudar a hipótese de haver um acordo global, euro-mediterrâneo, digamos assim, que permitisse que houvesse, não seria um plano de Marshall, porque realmente seria da Europa, digamos, um apoio significativo financeiro da Europa aos países do Maghreb e depois ao Egito também, incluindo um ou outro país do Golfo, caso realmente incluído nesta abordagem, porque o Kuwait não precisa propriamente de apoio financeiro, não é, como é evidente. Mas depois a Jordânia, a autoridade palestiniana, já nessa altura também, enfim, e esses países, conjuntamente com Israel, com o Kuwait e um ou outro país, mais o caso, por exemplo, da Jordânia, poderiam ter um acordo de associação muito especial com a Europa, até com a possibilidade de passar a haver observadores no Parlamento Europeu desses países, não é? Realmente, enfim, estudou-se essa hipótese, mas, enfim, nada disso depois veio a ser concretizado. É curioso, quando olhamos, curioso ou não, quando olhamos para a posição de Israel, é claramente de interesse de alguma estabilidade em relação ao status quo que neste momento se vive. Claro, isso é incontestável. Embora estejamos a falar de ditaduras. Mas o problema é o seguinte, Israel prefere saber com quem... Israel prefere saber com quem é que está a lidar do que não saber com quem é que tem que lidar, como aliás é perfeitamente natural. E numa situação de instabilidade não se sabe com quem é que se tem que lidar, enquanto que, enfim, quando se tem que lidar com um regime autoritário, há essa vantagem em termos relativos, não é? Que realmente sabe-se com quem é que se tem, quem é o interlocutor. O que não quer dizer que se seja partidário de um regime autoritário ou de um regime ditatorial, mas há essa vantagem.